Olá, graça e paz. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Mas deixa eu falar uma coisa bacana que eu queria mostrar para vocês hoje. Olha como é que Deus é gracioso. Deus é bom. Isso é um sinal, tá? Eu quero declarar que isso é um sinal profético na minha vida e na tua vida. Não sei se você está reparando aí no vídeo, mas tem uma orquídea linda aqui. Tem uma orquídea maravilhosa aqui atrás. Não sei se você está vendo aí, ó, amarelinha. Essa orquídea, ela estava sem florescer na nossa casa há um bom tempo, acho que mais de um ano. Na verdade, ela estava dentro de casa e ela estava sem dar flor e tal, quietinha no canto dela, com as folhas. E aí, o que eu fiz? Há aproximadamente uns 20 dias, eu peguei essa orquídea, coloquei ela lá no jardim, coloquei ela lá fora, né? Fiz uma basezinha para ela lá numa árvore, coloquei o vasozinho dela lá na árvore. E aí continuamos a vida, né? Entrou todo esse negócio de quarentena. E aí um belo dia eu estava ali limpando o jardim. E aí quando eu olho para ela, ela estava assim, ó, florida, linda, com essas flores lindas, amarelas aqui. Olha, um presente de Deus, uma obra-prima das mãos do nosso Criador. E Deus, eu trouxe ela hoje aqui, coloquei ela dentro de casa. Mas aí eu peguei essa orquídea e coloquei em cima da mesa para presentear minha esposa quando ela chegasse na sexta-feira do trabalho. E ela ficou encantada com a beleza, né? Com a joia que o Senhor nos concedeu. Então quero trazer essa orquídea aqui, ó, você tá vendo aqui atrás, ó, dizer que isso aqui é manifestação da graça de Deus. Em momentos de crise, Deus vai lá e dá um vislumbre, né? Uma notícia boa, alguém que faz alguma coisa para você, um mimo que você recebe de alguém, né? Um chocolate, um presentinho, um bombonzinho, uma surpresinha, um vídeo, uma mensagem. Eu recebi algumas mensagens que tocou muito meu coração, algumas delas eu nem respondi ainda, mas a Neia mandou uma mensagem linda de um sonho que ela teve e me emocionou muito. E eu sei que esse é um momento difícil que todos nós estamos passando, momento de incerteza, de insegurança, momento histórico no mundo todo, mas não é um momento em que Deus não esteja no controle da nossa vida e da tua vida, amém? Deus está no controle da tua vida. E essa manifestação pequena aqui da graça de Deus é uma demonstração de que no meio de momentos difíceis, Deus dá um sinal de que Ele é Deus, de que Ele é Senhor e que Ele está na tua vida e Ele está cuidando de tudo, amém? Então aquieta o teu coração nessa manhã. Se tem alguma coisa que está te preocupando, se tem alguma coisa que está te incomodando, aquieta o coração, porque Deus está no controle da minha e da tua vida. Aleluia. E eu quero que você se conecte agora no Senhor, se conecte em Deus. O dia está lindo, eu posso ver aqui da janela o céu claro, né, um céu se abrindo, e eu vejo tudo isso como uma demonstração de que Deus está trazendo um novo céu sobre a tua vida, sobre a tua casa. O que significa um novo céu? Um novo céu profético, um novo tempo, né? Uma nova história, uma nova caminhada. Vamos orar então. Curva sua cabeça aí na tua casa, onde você estiver assistindo, né? E vamos falar com Deus nessa manhã, pedir que o Senhor traga uma unção, uma palavra, uma revelação, traga entendimento, mas também ministre a tua alma, o teu coração. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por esse dia lindo que o Senhor nos concede, te agradecemos pelo presente que é a vida que o Senhor nos concedeu. Estamos de pé, estamos vivendo, estamos rompendo a cada dia em vitória, em triunfo, porque sabemos que o Senhor é o Deus que nos governa e que cuida de nós. Pai, no teu nome eu quero agora colocar diante do Senhor o teu povo, todos aqueles que vão assistir esse vídeo, todos aqueles que vão ser abençoados com essa palavra.
que essa mensagem, Pai, possa falar fundo aos nossos corações, trazendo entendimento, trazendo convicção, trazendo firmeza na palavra, base nas Escrituras, para enfrentarmos esses tempos e vencê-los no poder do nome de Jesus. Pai, quero pedir pelos enfermos, todos que estão enfermos, Pai, seja pelo Covid-19 ou por outras enfermidades, que seja um dia de cura, que seja um dia de milagres e de maravilhas. Desperta, Deus, o teu povo para crer e confiar no Deus que os sustenta. Abençoe cada um que foi citado aqui nessa manhã, cada um que está assistindo esse vídeo, essa live. Abençoe, Deus, protege, livra-os do mal, que eles estejam no esconderijo do Altíssimo, guardados e protegidos nas tuas mãos poderosas. Pai amado, eu te peço pela Ellen, eu te peço por aquelas pessoas que estão com suspeita do novo coronavírus, que o Senhor livre e que essa suspeita seja descartada, porque eu declaro que essas pessoas não estão com essa enfermidade, é apenas um resfriado e elas vão retomar a saúde e a vida normal, Pai. Também profetizo a tua proteção sobre a nossa cidade, sobre o nosso povo, sobre o nosso Brasil, dá sabedoria ao nosso presidente. Pai, nós colocamos ele nas tuas mãos, todo ataque, tudo aquilo que está oculto, escondido, toda arma forjada contra o nosso país não vai prevalecer, todo principado e potestade que atua nas regiões celestiais para tentar destruir o Brasil está derrotado, está repreendido. Pai, envia os teus anjos, envia os teus arcanjos, envia, Senhor, para que eles possam destronar e derrotar todos esses principados e trazer o Brasil ao senhorio de Cristo, Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos, confiados de que o Senhor está cuidando de cada um de nós, confiados de que o Senhor tem o melhor para nós. Abençoe a tua palavra que vai ser lida, abençoe, Deus, o ensino dessa manhã, que o teu povo possa aprender algo mais de ti e sair com a sua fé firmada, na certeza que o Senhor é Deus, que há só o Senhor e que é o Senhor que tem o controle da nossa vida, Pai. Muito obrigado. Fala conosco e abençoe cada povo que está acompanhando essa live, cada pessoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. Eu quero ler com você do verso 11 ao verso 17. Livro do profeta Ezequiel. Estou tomando aqui um chazinho. É um chá verde, que eu gosto muito. Ele ajuda a desintoxicar o organismo. Ele também substitui o lugar do café, né? Como chá preto. E ele é bem mais saudável do que o café, tá? Então, você que gosta do cafezinho, não abuse nessa época, porque a gente sabe que é uma época de muito estresse e o café ajuda a estressar ainda mais. Vamos então ler a palavra do Senhor. Ezequiel 28, do verso 11 ao verso 17. Isso, profeta Ezequiel 28, do verso 11 ao verso 17. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro. E a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste.
pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Verso 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Aleluia. Deus abençoe a palavra dele lida aos nossos corações. Amém? Querido, esse texto aqui é um texto profético, né? Se você reparar no início do verso 11, ele faz uma profecia ao rei de Tiro. Mas a maioria dos teólogos, eles são unânimes em concordar de que essa profecia, na verdade, é uma representação da própria criação, da existência do diabo, de Satanás. Por que isso? Porque, na verdade, se você observar o texto, ele fala nessa profecia alusões, algumas referências que é impossível qualquer homem ter. Na verdade, nenhum homem na terra, nenhum rei na terra, por mais poderoso que era, teria os atributos mencionados nesse texto. Então, em Ezequiel 28, do verso 11 ao verso 18, e também Isaías 14, nós vamos ler também, você pode ver que lá faz uma referência ao próprio diabo e à criação do diabo. Aqui ele usa, você estava presente no Éden, o jardim de Deus. Qual era o homem, o rei que poderia estar presente no jardim do Éden? Fala de todas as riquezas que ele tinha, da formosura que ele tinha, da perfeição que ele tinha. Nenhum homem poderia ser criado de forma perfeita como é mencionado aqui. Então você percebe que, na verdade, esse texto, e a maioria dos estudiosos concordam com isso, que mesmo sendo uma profecia referente a um reino, a um rei, na verdade se refere à personificação do mal. É quando Deus usa manifestações dando ao homem de coisas espirituais ou sobrenaturais. Eu hoje, de manhã, eu queria compartilhar com você sobre 3 perguntas. Primeiro, qual é a origem do mal? Qual o propósito? E qual o destino do mal? Todos nós concordamos que Deus é bom, Deus é perfeito, Ele é santo, Ele é criador, e tudo que Deus faz é bom. Está lá em Gênesis 1, verso 31, se eu não me engano, em que tudo que Deus foi criando, Ele fez e se agradou, porque o nosso Deus é um espírito pessoal, bondoso, gracioso, e nele não há mal, não há pecado, não há treva alguma. E aí nós perguntamos, quem criou o mal? Como surgiu o mal? Se Deus é bom, Ele não pode ter criado o mal. E aí ficamos com essa indagação de onde ele surgiu. Nesse momento de pandemia, de pestilência, a gente vê o mal vindo assim de uma forma avassaladora, crescente. Vivemos uma crise endêmica no mundo todo, seja por causa do coronavírus, ou seja até mesmo por causa do próprio pecado, do afastamento do homem de Deus, da violência e da maldade que tem crescido tanto no interior do coração do homem. Mas de onde vem esse mal? É importante a gente entender isso, porque isso esclarece muita coisa sobre a soberania de Deus e sobre o cuidado de Deus também sobre nós e sobre a humanidade. Existem 3 teorias, que eu quero compartilhar com você sobre essa pergunta, a origem do mal. A primeira teoria é que o diabo é o todo-poderoso do mal,
né? E que ele está de um lado guerreando contra Deus, e Deus é o Todo-Poderoso do bem, e ele fica guerreando com o diabo e o mal para ver quem vence, né? Existe uma disputa do mal e do bem, aonde Deus está do lado do bem e o diabo está coordenando, liderando todo o império do mal, e eles estão em nível de igualdade, guerreando, e no final nós vamos ver quem vai prevalecer. Obviamente, todos nós sabemos que Deus vai prevalecer, mas será que o diabo tem esse poder de maldade para estar em igualdade, brigando contra Deus? Isso é uma teoria. Tem pessoas que acham que é assim. Normalmente são aquelas pessoas que defendem muito a guerra espiritual, naquela batalha onde Deus está no mesmo nível de confronto com o diabo e Deus está lutando para vencer, né? É a maioria dos filmes, a gente vê isso nos filmes, a gente vê isso nas produções hollywoodiana, né? Isso tem muita influência sobre a nossa mentalidade cristã. Tem muita gente que acaba achando que existe essa guerra entre Deus e o diabo e que eles estão em pé de igualdade, aonde um tenta prevalecer sobre o outro. Ora parece que o diabo está prevalecendo, o mal está vencendo, ora nós entendemos que Deus está vencendo. Isso é uma teoria, tá bom? Segunda teoria é que Deus criou o mal. Deus é o autor do mal. Isaías 45:7 diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas estas coisas. E aí? Tem muita gente que acredita que Deus criou o mal, que o mal foi uma criação de Deus, que Deus faz tudo, ele é criador de tudo, ele é soberano sobre tudo, e inclusive ele criou o mal também, obviamente para um propósito, para cumprir o propósito dele, mas que na verdade o mal foi criado pelo próprio Deus. Mas se Deus é bom, como ele pode criar o mal? Se Deus é perfeito, só faz coisas boas, é impossível que ele crie o mal. Esse texto aqui, alguns estudiosos, teólogos, aí é 45, né, que é uma profecia ali, começa falando sobre Ciro. Eu ministrei nessa palavra, né, nas lives anteriores, trazendo uma mensagem. Essa mensagem é interessante porque ele traz um homem ímpio e diz que vai revelar riquezas escondidas para esse homem. Por quê? Porque esse homem estava servindo ao propósito de Deus. E é uma passagem muito interessante para ser estudada, porque ali revela como a graça de Deus se manifesta, às vezes, na vida de pessoas que ainda não têm um conhecimento do Senhor, mas que depois elas vão acabar se convertendo e elas vão acabar entendendo a graça de Deus, vão se render, né, ao senhorio do Senhor e vão servir a Deus de todo o coração. Mas é interessante que nesse texto ele está dizendo que ele cria a luz e as trevas. Ele cria a paz, ele faz a paz e ele faz também o mal. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Então esse Deus está dizendo que ele cria as trevas, que ele cria também o mal, né? Essa é uma segunda teoria, que Deus é o criador do mal, então a origem do mal vem do próprio Deus, ok? A terceira teoria é que Deus não criou o mal diretamente. E eu fico com essa terceira teoria aqui, tá bom? Eu adoto a terceira teoria como sendo a mais coerente, tá? A primeira, a segunda e a terceira. Então eu quero ministrar, ensinar para você que eu particularmente como pastor adoto a terceira teoria, tá? A primeira teoria, só recapitulando, há um confronto entre o diabo e Deus, em que o diabo é o líder do mal e Deus é o líder do bem, e eles estão degladiando, guerreando entre si para ver quem vence, para ver quem prevalece. Ora o mal prevalece, ora o bem prevalece. Segunda teoria, Deus é o criador do mal absoluto, ele cria o mal e o mal ele coloca para cumprir um propósito de destruir, de punir, de sentenciar, mas também de
manifestar a glória dele para que o mal seja vencido e ele mostre que ele é Deus, que o mal é usado como uma forma de trazer as pessoas para perto de Deus, ok? E a terceira teoria, em que Deus cria a livre escolha, né, do homem ou do ser angelical não obedecer a Deus. Deus cria no homem uma livre escolha de não obedecer a Deus. O mal é criado não diretamente por Deus, mas o mal é criado a partir da escolha do homem ou do ser angelical que resolve não obedecer a Deus, não servir a Deus. Por que eu fico com essa escolha? Porque se você olhar, a primeira criação que Deus faz são os anjos, seres angelicais. Quando Deus cria os anjos, ele cria os anjos com uma certa livre escolha. Quando você olha para o texto de Lúcifer, e você sabe que o diabo, eu vou falar um pouquinho do diabo aqui, o diabo era um querubim ungido. O diabo era um líder da adoração celestial. O diabo, ele era dotado de sabedoria, né? Na verdade, ele estava no monte de Deus, ele vivia na presença de Deus. Mas o que aconteceu? Em Ezequiel 28, que nós lemos, verso 14, diz: Tu eras um querubim ungido para proteger. Eu te estabeleci no monte santo de Deus e estava no meio das pedras afogueadas. Então, Lúcifer, ele tinha a capacidade de ser um anjo de hierarquia grandiosa no reino de Deus. Ele tinha uma autoridade, ele tinha um poder, ele tinha uma sabedoria e ele tinha uma proeminência acima de todos os seres angelicais. E Deus deu para ele tanta glória, né, tanta beleza, tanta autoridade, tanto poder. Diz assim, ele era perfeito nos seus caminhos, né, desde o dia desde o dia em que foste criado. Desculpa, gente. Desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Como que se achou essa iniquidade nele? Pela capacidade dele de escolher, pela liberdade, né, limitada que ele tinha de tomar decisões. Porque, na verdade, a maioria dos estudiosos, eu até concordo com isso, que dizem que o livre-arbítrio ele não é total. Porque se o homem tivesse um livre-arbítrio total, nós não teríamos dimensão do que seria o mundo de um homem pecador com uma liberdade total de fazer o que ele quisesse. É como se Deus colocasse limites na escolha do homem, para que o homem não extrapolasse de forma exagerada a sua capacidade de escolher. Vou dar um exemplo nesse livre-arbítrio. Todos nós podemos escolher viver uma vida moral íntegra ou denegrida. Mas você vê pessoas andando peladas na rua, sem roupa, nus, despidas? Não vê. Por quê? Porque o livre-arbítrio do homem, por mais depravado que o homem seja, ele é dotado de uma limitação moral, a ponto de que mesmo a pessoa mais depravada, ela não ande nua na rua, porque ela sabe que aquilo vai ser uma afronta, não só para o seu semelhante, mas como para ele mesmo. Por mais imoral que ele seja, ele não tem a coragem de, às vezes, tomar uma atitude dessa. É o que os teólogos chamam do livre-arbítrio limitado, que na verdade nós temos uma livre escolha, mas que essa livre escolha tem tetos, do qual, a menos quando a pessoa tem problemas de cabeça, problemas psiquiátricos, onde ela perde toda essa noção de realidade moral, de discernimento moral, de valores morais, a ponto de não ter essa faculdade de entender esses limites, né? Aí, normalmente, essas pessoas são tidas como o quê? Como loucas, são tidas como pessoas que têm problemas psiquiátricos. Só para você ter uma ideia de como o livre-arbítrio, ele também, de certa forma, ele é limitado, ok? Então, Deus coloca esse livre-arbítrio, mas ele dá limite. E o anjo, né, essa criação dos anjos, tinham
esse tipo de livre-arbítrio. Foi a primeira criação de Deus. Quando chega no verso 17 de Ezequiel 28, ele diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhe para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Ele habitava no santuário. Pois fiz sair no meio de ti um fogo que te consumiu, e tornei em cinza sobre a terra. Então, o que fez o mal entrar em Lúcifer? A formosura que ele tinha, a soberba, o orgulho. Parece que ele se envaideceu, parece que ele cresceu por tudo que ele tinha, por tudo que ele era. E isso fez o quê? Com que ele parasse de olhar para Deus, olhasse para si, olhasse para o que ele tinha, para o que ele era, e deixasse a soberba e o orgulho tomar conta do seu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. O primeiro e o maior de todos os pecados é a soberba, é o orgulho, é a vaidade. Se você viu aquele filme Advogado do Diabo, né, se quiser reassistir ele nesse tempo, fica aí a dica. É um filme muito interessante, porque o diabo ele faz de todas as formas para destruir as pessoas, e quando as pessoas conseguem se superar, ele vem com uma nova cartada. E o filme termina em que ele diz assim: a vaidade é o meu principal pecado. Porque o camarada, ele caiu na vida moral e depois ele conseguiu vencer a vida moral e se consertou. E aí o diabo começou a entrar o quê? Com a vaidade. Porque a vaidade é algo que pode contaminar qualquer pessoa, né? Seja pela sua formosura, seja pela sua aparência, seja pelo seu trabalho, seja pela sua condição financeira, seja pela sua vida profissional. Nós somos tendenciosos, né, a nos vaidecer com muita facilidade por vários motivos, né? E infelizmente a gente tem que ter um cuidado com isso. Eu vou falar daqui a pouco da onde esse mal surge. Por que a gente precisa ter cuidado? Porque é muito fácil a gente se corromper por causa dessas coisas e nos afastar de Deus. A terceira teoria, ela é plausível, por quê? Porque na terceira teoria, o mal é a ausência de Deus. O mal surge aonde Deus não está presente. Deixa eu explicar isso para você. Querido, é como se fosse uma lacuna, né? Uma lacuna em que, se você não está presente, algo deixa de acontecer. Como Deus é bom, Deus é luz. Se Deus não estiver presente, o que vai acontecer? Quando ele diz que ele cria as trevas, ele está dizendo assim: eu formo a luz e crio as trevas. Um bom exemplo disso é Gênesis 1, na criação. O texto diz que a treva tomava conta da terra. E quando Deus vem, ele diz: haja luz, na verdade, ele é a luz. Então, quando ele traz a luz, ele, obviamente, dissipa as trevas. Então, o que é trevas? Se você olhar na ciência, você vai entender isso. Treva não existe. É isso mesmo, a treva não existe. A treva é o quê? A ausência de luz. Então, para você entender o que é treva, basta você tirar a luz, porque na verdade treva não existe, porque se você acender a luz, a treva some. Então, há alguns conceitos na ciência, e eu não sou a melhor pessoa para ensinar isso, há outros, de que coisas que existem, na verdade, são a ausência de outras. Não sei se você está compreendendo bem. Então, quando Deus diz que ele cria as trevas, é porque aonde ele não está presente, a treva aparece. Quando Deus aparece, tanto que você vai ver que no novo céu, na nova terra, Deus vai iluminar a eternidade. Por quê? Porque a eternidade é o lugar da presença de Deus. E aonde Deus está presente, não tem como ter trevas. Não tem como ter pecado. O que é o pecado? Pecado é a ausência da bênção. Então é esse conceito que Deus vai trazer na origem do mal. Por que o mal existe? Porque Deus não está presente. Eu vou dar um exemplo muito interessante para você. Imagina uma pessoa muito má no mundo. Hitler.
Lúcifer, o diabo é mal mesmo, né? Imagina Hitler. Ele era uma criança, quando ele nasceu ele era mal? Não, ele era uma criança normal, igual outra qualquer. Mas o mal foi desenvolvendo dentro do coração dele. A ira, o ódio, o desejo de poder destruir os judeus, o ódio pelos judeus, né? Foi crescendo dentro dele. Por que que esse ódio cresceu? Por que que esse mal cresceu? Porque Deus não esteve presente na vida dele. Se você pega uma pessoa em que ela é educada, ela é ensinada para o bem, é ensinada na presença de Deus, ela vai crescer com o bem dentro dela. Mas se você pega uma pessoa em que ela é ensinada longe de Deus, e aí você vê algumas imagens de um traficante dando arma para a criança, brincando com a criança com uma arma, postando isso, o que ele está estimulando o mal dentro daquela criança. Aquela criança cresce, às vezes vendo os miliantes, traficantes fazendo coisas na favela, e eles começam a admirar aquelas pessoas, porque olha, aquela pessoa tem autoridade, tem poder, tem dinheiro, então aquilo começa a crescer dentro dela. Então, na verdade, a treva é a ausência de Deus. Um outro exemplo muito interessante é o sacrifício do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Quando Jesus foi crucificado, a Bíblia diz que houve trevas da hora nona, né? Da manhã até a tarde, houve trevas. Quando ele disse estava consumado, que ele entrega o espírito dele a um terremoto, a um abalo na terra. E houve treva no período da morte de Jesus. Por que que houve trevas? Você sabe por quê? Coloca aí no comentário se você sabe por quê, se você já estudou sobre isso. Por que que houve trevas na crucificação de Jesus? Você já pensou sobre isso? Por quê? Porque, na verdade, Deus se afastou. Jesus fala na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Por que que Jesus falou aquilo? Porque sobre Cristo estava levando todo o pecado da humanidade, toda a maldição, a minha e a sua, estava sendo lançada sobre Cristo. A ira de Deus que estava sobre o homem que se afastou de Deus, estava lançada sobre Cristo. E aí o que aconteceu? Deus se ausenta. Deus realmente abandonou Jesus na cruz. Porque Deus não podia ficar ali no momento da maldição, do pecado, da ira dele ser manifesta sobre o pecado do homem. Então Jesus levou os nossos pecados sobre si. E como Jesus leva os nossos pecados, Deus se ausenta. Por isso que houve treva, porque quando Deus sai, a luz sai. Então quando Deus se ausenta, a treva aparece. O que é a eternidade com Deus? É luz eterna, porque Deus vai estar lá, é a presença dele. O que é o inferno? É a ausência de Deus, é a treva eterna, porque não vai haver luz. Não vai haver luz porque Deus não vai estar presente naquele lugar. Então é muito importante você entender isso, porque você precisa entender que Colossenses capítulo 1, verso 16 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Deus criou tudo. Deus criou tudo. Então, as coisas espirituais, visíveis e invisíveis, no fundo, é criação de Deus. Mas o mal é uma criação indireta de Deus. Deus não cria o mal diretamente. Deus não fala assim, ó, vou criar o mal e o mal vai fazer isso, vai destruir as pessoas. Não. Na verdade, quando o homem escolhe pecar, e aí a gente volta lá no jardim, quando Adão e Eva estavam lá, e tinha uma árvore, e a serpente ali tentou Eva, e ofereceu para ela comer, porque aquela árvore não ia fazer mal a ela. O que acontece? O homem escolhe o pecado, e ele escolhe o quê? Se afastar de Deus. Olha que coisa interessante. Mateus 7, verso 31 diz que de dentro do coração do homem saem as más intenções. Tiago 1,14 diz: cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? Você sabe o que é concupiscência? Coloca aí no comentário se você sabe. Ó, Paulão está pedindo para
compartilhar essa palavra, compartilha aí para ela alcançar o maior número de pessoas, que eu tenho certeza que muita gente vai ser abençoada. Querido, o que é concupiscência? Você lê muito isso aí na Bíblia. Concupiscência é o que nós temos dentro de nós, que são os nossos desejos. Você é atraído por alguma coisa. Outro dia eu conversava com um cristão e ele dizia assim: pastor, eu sinto vontade de fumar. Eu luto para não fumar todo dia. Eu larguei o vício há mais de 20 anos, mas eu sinto que dentro de mim, se eu der vazão, eu acabo retornando a esse vício maldito na minha vida. Isso é concupiscência. Todos nós temos concupiscência e nós somos atraídos, enganados, envolvidos por ela, diz Tiago. O pecado é gerado, né, quando nós damos vazão à nossa concupiscência. A tentação não vem de fora para dentro, irmãos. Aprenda isso, escreve isso. A tentação é de dentro para fora. A tentação não vem porque você olha alguma coisa que te atrai pelo objeto em si, mas é você que se atrai por aquele objeto. E aí eu vou dar um exemplo. Tem pessoas que quando vê uma mulher ficam desesperados, né? Agora tem pessoas que vê um sexo oposto e aquilo não incomoda, não faz diferença. Por quê? Porque a concupiscência está dentro de cada um. Tem pessoas que são atraídos por vícios, por bebidas, por álcool, por drogas, por dinheiro, por mulher, sexo oposto, por mentir, por enganar, por roubar, por furtar, né? Você já viu aquelas pessoas que são cleptomaníacos, acho que é essa a palavra, né? Pessoas que têm prazer em pequenos furtos, né? Elas não querem roubar um objeto porque elas querem ganhar dinheiro, alguma coisa assim, mas elas querem ter sempre alguma coisa. Elas entram numa loja, quer roubar uma peça, quer levar sem pagar, ela vai na casa de alguém, vê um objeto, acaba pegando e levando escondido. Então isso tudo é fruto da nossa concupiscência. O mal que está dentro de cada um de nós é fruto das nossas escolhas. Isso aí é uma vontade desenfreada, né? É algo que você não tem, às vezes, domínio sobre ela. É por isso que o homem precisa submeter a sua vida ao espírito, né? Porque a carne luta contra o espírito. Quanto mais carnal você é, mais vazão você vai dar à sua concupiscência, à sua natureza caída, né? A sua tendência pecaminosa. A carne, ela é envolvida, ela foi marcada, manchada pelo pecado. O espírito, ele na verdade, ele serve a Deus, ele busca a presença de Deus, ele anda com Deus, ele anda na luz. Então, quanto mais você alimenta o seu espírito, mais espiritual você se torna, menos você acaba cedendo ao pecado, às tentações e à sua concupiscência. Amém? Será que eu estou ajudando alguém aqui nessa manhã? Então, quando você quer vencer o pecado, pastor, eu me tornei um cristão ainda porque eu não consegui largar o vício da bebida, porque eu não consigo largar o vício do cigarro. Querido, é dentro de você. O que tem que ser trabalhado é dentro de você, né? E quanto mais você entregar a Deus, mais Deus vai te ajudar, porque não é você que vai largar. A sua carne não tem condições de largar nenhum vício. Só o teu espírito pode fazer isso. Mas como que o teu espírito vai fazer isso se você ainda não entregou a vida a Jesus? Se você ainda não se arrependeu e entregou sua vida a Cristo. Então entende uma coisa, mesmo com vício, você tem que entregar sua vida a Cristo. E aí o Espírito Santo, depois que ele entra em você, que você dá autoridade a Deus, ele começa a trabalhar na tua vida. Okay? Então deixa eu falar para você um pouquinho sobre o diabo. Lúcifer, né, que é o diabo, tem outro texto que a gente precisa ler, que é Isaías 14. Isaías 14. Se você quiser abrir aí, você pode abrir comigo Isaías 14, do verso 5 até o verso 15. Verso 5 ao verso 15, Isaías 14. Vamos falar um pouquinho sobre a existência do diabo. O diabo, na verdade, era um querubim ungido.
ele servia direto ao trono de Deus, ele se rebelou contra Deus, né? Ele se envaideceu, o orgulho, a soberba tomou conta do coração dele, ele quis ser maior do que Deus, ele gerou uma rebelião, ele convenceu a terça parte dos anjos a se rebelar com ele, prometendo regalias, e Deus expulsa Lúcifer e a terça parte dos anjos do céu para a terra. Assim o diabo é formado e assim ele vem para a terra e ele vem para atormentar a criação de Deus. Quando Deus cria o homem, quando Deus faz a sua outra criação, que na verdade a criação do homem é uma evolução da criação dos anjos, melhor do que os anjos, e aí quando ele cria o homem, qual o papel do diabo? É habitar na terra para tentar destruir, já que ele não pôde destruir a Deus, ele tenta destruir a criação de Deus, que é o homem e toda a terra. Isaías 14, verso 5 diz assim: Já quebrantou o Senhor o bastão do ímpio e o cetro dos dominadores, aquele que feriu os povos com furor, com praga incessante, com a ira dominava as nações. Agora é perseguido, se que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra. Exclamam com júbilo, até as faias se alegram sobre ti e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar do seu trono todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derrubada no inferno a tua soberba. Com o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, o mais profundo do abismo. Algumas pessoas ensinam que o inferno é a sepultura, né? Mas por que Deus usa a palavra inferno e mais profundo do abismo? Porque se você entende que inferno é céu, é sepultura, e no Antigo Testamento o conceito de inferno realmente era sepultura, você acha que o inferno é só a sepultura, mas na verdade existe um abismo abaixo do inferno. O próprio autor aos Efésios vai dizer que Jesus desceu abaixo da terra, das partes mais inferiores da terra. A parte inferior da terra é a sepultura, mas as partes mais inferiores ainda, existem partes abaixo da sepultura, que é o próprio inferno. E foi ali que Jesus derrotou o diabo, a morte e o inferno, né? Porque com o salário do pecado foi a morte. Primeiro, a morte espiritual, porque o homem se afasta de Deus, né? Romanos 3:23 diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. E um homem afastado da glória de Deus é um homem afastado da presença de Deus. Um homem afastado da presença de Deus é um homem em trevas. Entende isso aí? Lembra que eu falei que o mal é a ausência de Deus? Que a treva é a ausência da luz? Então, aonde Deus não está presente, o mal vai se manifestar. Por quê? Porque Deus o está criando? Porque Deus está determinando? Não, porque a ausência da presença de Deus gera trevas, gera o mal. Acho que isso aí você já entendeu, né? Então, pega isso aí, que isso aí é muito importante. O mal se manifesta onde Deus não está presente. Então, se você quer se livrar de vícios, se você quer se livrar de pecados, se você quer se livrar
de carnalidade, de vida moral devassa ou indevida, pornografia, prostituição, masturbação ou qualquer outra coisa, como é que você faz isso? Vindo para a presença de Deus. Quanto mais perto de Deus, quanto mais você busca a Deus, quanto mais você está no culto, na igreja, ouvindo a palavra, orando, louvando, não importa. É ali que você vai dar vez ao Espírito, ali que você vai alimentar o Espírito dentro de você, e ali que o Espírito Santo vai trabalhar, e assim você vai conseguir se libertar dos seus pecados, dos seus vícios, e consequentemente também, obviamente, quando você está na presença de Deus, o mal, ele não tem poder de se manifestar. Quantas pessoas dizem assim, que estão no culto, dentro da igreja, e isso lembra a gente com um saudosismo muito grande, né? Você está no culto e você, quando está dentro da igreja no culto, você está bem, as coisas ficam bem, você fica feliz, você fica bem. Mas quando você sai da igreja, chega às vezes no estacionamento, você briga com a mulher, no trânsito você briga com alguém no trânsito. Por quê? Porque você parece que sai da presença de Deus, você se desliga daquele ambiente, daquela unção, daquele céu que está sendo liberado ali na casa do Senhor. Então, Paulo, ele é muito categórico em dizer, andei no Espírito, né? Enchei-vos do Espírito. Então, a vida do cristão, ele tem que ser constante. Você tem que acordar no Espírito, você tem que tomar o café no Espírito, você tem que trabalhar no Espírito. Pastor, é possível isso? É fácil? Não, porque é uma luta interior dentro de nós, entre a carne e o espírito. Mas quando nós damos vazão ao nosso espírito, e quanto mais a gente busca o espírito, mais nós nos tornamos seres espirituais e, consequentemente, somos agentes da luz, do bem, e mais o mal se afasta de nós. Então, o diabo que foi lançado na terra, onde o diabo está? Tem gente que tem aquela visão cinematográfica. O diabo tem um trono, está lá no inferno sentado, os demônios estão em volta dele e ele dando ordens, chicoteando e tudo mais. Nada disso. O diabo não está no inferno, o diabo está na terra. O diabo habita nas regiões celestiais, que é uma outra dimensão da nossa dimensão aqui. E ele habita com seus demônios nas regiões celestiais. Pastor, como que eu posso saber isso? Capítulo 1 de Jó, verso 9. Quando chega a tentação de Jó, a provação de Jó, o diabo se apresenta diante de Deus e Deus pergunta, de onde vens? O diabo diz o quê? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. O diabo não é onisciente, não é onipresente. O diabo é um espírito pessoal, poderoso, tem vários nomes. O diabo é chamado antiga serpente, mentiroso, pai da mentira, Satanás, caluniador, difamador e enganador. Ele é um espírito poderoso, extremamente maligno, né? Ele é homicida. Ele é o príncipe dos demônios. O papel do diabo é fazer o mal sem limites. Então, o que ele tenta fazer? Ele tenta afastar o homem de Deus, porque quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele governa, mais o mal se manifesta. Entenda isso que é muito importante, amado, amada. Um homem sem Deus, ele está na mão do inimigo. Não existe em cima do muro. Em cima do muro pertence a Satanás. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado do adversário. Se você fica em cima do muro, tem até aquela ilustração que fala, né, que o diabo estava sentado lendo o jornal, um camarada em cima do muro, e do outro lado, os anjos do céu dizendo, vem, passa para cá, passa para cá. E aí uma pessoa olhou para o diabo e falou assim, vem cá, você não vai chamar ele para vir para o teu lado também não? Os anjos estão do outro lado chamando ele. O diabo olhou para ele e falou assim, para quê? Quem está em cima do muro já está do meu lado. Não existe em cima do muro. Então, ou você está do lado de Deus ou você não está. Então, se você está afastado da igreja, se você não é um cristão ainda, você precisa entregar a tua vida a Jesus, você precisa se voltar para Deus, porque o mal está crescendo. Você olha o mundo, vê que o mundo só está piorando e vai piorar. Você vê que o mal só impera, porque a ausência de Deus.
Quando o homem tem Deus na sua vida, quando o homem busca na palavra do Senhor agradar a Deus, querido, o mal não vai ter lugar na sua vida, porque ele vai se alimentar da luz e da presença de Deus. Amém? Então, que você possa entender isso. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre o diabo. A palavra diabo significa se colocar entre duas partes. Diabolos é dividir duas partes. O diabo significa o acusador, é aquele que se coloca entre o homem e Deus. É isso aí, o muro pertence ao diabo, então não fique em cima do muro não, porque o muro é dele. O diabo se coloca entre o homem e Deus. Então o que o diabo faz? Ele sempre está tentando distanciar o homem de Deus. Quanto mais distante ele coloca o homem de Deus, mais o homem vai cair no mal, no pecado, e mais ele vai se envolver com o mal. E quando o homem se aproxima de Deus, ele se afasta, consequentemente, do mal, do diabo, do pecado e das coisas ruins na vida. E o que o diabo, então, qual o trabalho dele? Se colocar entre o homem e Deus para que essa redenção, essa reconciliação não aconteça. Quando o diabo derrubou Adão e Eva no jardim, ele passou a ser dono do mundo. Adão era o dono da terra. Adão perdeu a terra para o diabo. Quando Adão peca e ele é expulso do jardim, o diabo passa a ser o dono do mundo. O mundo jaz no maligno, é essa expressão que é usada. Não é a criação, a árvore, a natureza. O diabo não tem poder sobre a natureza. Na verdade, é o sistema caído, o pecado, o sistema corrompido. A liderança do mundo está na mão do diabo. Somente quando o homem se reconcilia com Deus é que ele restaura a criação original, e aí Deus passa a governar a vida dessa pessoa. Mas o sistema do mundo jaz no maligno. Você vai ver que o diabo é homicida, príncipe de demônios, Satanás, está lá em Mateus 13:39, João 8:44. Olha que texto interessante. Vós tendes por pais o diabo, Jesus discutindo com os fariseus, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Porque aquele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo é mentiroso, é pai da mentira, ele não se firma na verdade. Então o que o diabo faz? Ele distorce a verdade. Ele fez isso com Eva e Adão no jardim, e ele faz isso hoje, distorcendo a palavra. Ele fez com Jesus no deserto, quando Jesus foi tentado pelo diabo. Isso é uma outra explicação de que o diabo está na terra. Em Mateus capítulo 4, verso 1, diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aonde o diabo está? Ele está na terra. E como que o diabo sabe das coisas se ele não é onisciente? Como que ele pode estar aqui, pode estar em Portugal, pode estar lá em Chicago, onde Vinícius e Leilane estão acompanhando a nossa live também, está assistindo? Como que o diabo pode estar? Por causa dos seus demônios. O diabo tem um trabalho muito bem feito com os seus demônios, onde os seus demônios, rodeando a terra, passeando por ela, vão acompanhando a vida das pessoas. Ele não é onisciente, ele vê o que você fala, ele vê o que você faz, ele vê as suas atitudes, suas ações, e aí ele maquina, ele organiza o seu plano maléfico para te destruir a partir daquilo que ele vê e observa. Os demônios dele estão nos observando o tempo inteiro, estão vendo, buscando brecha. Ele anda como leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Então esse é o trabalho do diabo, que desenvolve com os seus demônios para poder promover o mal. Então nele não há verdade. Ele é um distorcedor da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Então, quando a palavra vem para o teu coração, ele tenta, não é assim não é bem assim, você não precisa acreditar nisso não, isso não é assim, é assado, e começa a fazer com que as pessoas, por isso que tem tanta heresia, porque a Bíblia é a mãe de todas as heresias, porque as heresias são tiradas da Bíblia, porque o diabo distorce a verdade no coração da pessoa. Por isso que em Efésios, capítulo 1, capítulo 2, Paulo diz que a gente precisa orar. No 1 e no 2 aparece isso. Orar pela iluminação do vosso coração.
O que é isso? É para que o Espírito ilumine, traga luz ao nosso espírito para a gente entender a verdade e andar na verdade. Aleluia, andar na luz, porque só na verdade é que a gente prevalece. Então, querido, deixa eu falar mais um pouquinho aqui sobre o diabo, tá? O diabo foi criado para comandar a exaltação de Deus, está lá em Jó, capítulo 38, verso 4 ao 7. Isaías 42, verso 8 e 46, verso 9. Mateus 4:10, eu já falei, em que o diabo é levado, Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 25:41, né, diz que ele convenceu outros anjos a se rebelarem também. Anjos têm capacidade de decisões morais e reais. Anjos também podem ter uma capacidade de decisão limitada. Parece que Deus, os anjos que ficam no céu com Deus, eles não manifestam mais essas experiências de maldade, porque todos estão servindo fielmente a Deus, ok? Uma outra coisa interessante é que Deus não permite a rebelião do diabo e o coloca em condenação. Está lá em Judas, verso 6, porque Judas só tem um capítulo. 2 Pedro 2,4, Deus não compactua com o erro. Tiago 1,13, verso 13, verso 17, Isaías 45, 6, 7. Satanás é expulso do céu, como nós vimos em Isaías 14, verso 12, Ezequiel 28, também aparece lá em Lucas 10, verso 18, quando Jesus manda os discípulos para uma missão de evangelismo, e Jesus diz, olha, eu vejo o diabo descendo do céu como um relâmpago, né? E aí Deus cria o homem, né, para servir a Deus, e o diabo então fica trabalhando para tentar destruir a criação de Deus. Mas olha que coisa interessante, para chegar ao destino do mal, o diabo sabe que ele tem um tempo limitado. Quando Jesus morre na cruz, ele derrota o diabo, ele toma a chave da morte, do inferno, de Satanás, ele pisa na cabeça da serpente, cumprindo a promessa que foi dada em Gênesis, capítulo 3, em que aquele que seria nascido da mulher seria ferido no calcanhar, mas esmagaria a cabeça da serpente, aniquilando e matando o diabo. Então, o que é o diabo hoje? O diabo hoje é um ser derrotado, é um ser que perdeu a autoridade que ele tinha, ele não tem mais autoridade total, é um ser destruído e ele está na terra por um período que ele sabe que ele está na terra por um período de tempo, então nesse tempo que lhe resta, ele está tentando destruir o máximo da criação de Deus, tirando o homem da presença de Deus, né? Deixa eu pegar aqui, o diabo já estava julgado e condenado, está lá em João, capítulo 16, verso 11, mas ele está limitado, verso 9 do livro de Judas, você pode ler a carta de Judas, você vai entender melhor. Tiago 4, 7, ele sabe que lhe resta pouco tempo, Apocalipse 12, 12, e ele tenta levar com ele o homem para o inferno, Apocalipse 20, 10. Você lembra quando Jesus libertou o endemoniado gadareno, e o demônio fala com Jesus e diz assim, vieste antes do tempo nos atormentar? Repara que texto interessante. Os demônios sabiam que eles tinham um tempo, e eles estavam na terra, e que Jesus viria para acabar com esse período em que o diabo estava na terra. E aí o demônio fala, vieste antes do tempo para nos atormentar? Porque no ministério terreno, Jesus liberta o endemoniado gadareno das ações do demônio. Mas na verdade ali, Jesus não estava fazendo a destruição final do diabo. Ele estava expulsando, libertando aquele homem para cumprir o plano dele na vida daquele homem, de todos que estavam na cidade de Gadara,
Mas o diabo sabia e ele achava que aquele tempo foi antecipado, o que na verdade não foi, mas que vai acontecer. E o diabo e os demônios sabem que eles têm um tempo curto, por isso que eles trabalham cada vez mais, o mal cresce cada vez mais, e ele trabalha 24 horas por dia para causar o mal, para destruir o homem, porque ele sabe que o tempo dele está limitado. Uma coisa interessante, irmãos, para a gente entender: não brinque com o diabo. O diabo realmente tem muito poder. O diabo ele tem uma capacidade de fazer coisas terríveis. E a gente só deve enfrentar o diabo na autoridade do nome do Senhor. Por quê que o diabo já foi derrotado? Por que um crente cheio de Deus, um crente na presença do Senhor, é mais poderoso que o diabo? Porque ele já foi derrotado na cruz do Calvário, porque ele hoje é um leão sem dente, ele tenta ganhar no grito, ele tenta enganar, ele tenta mentir, para fazer com que você mesmo, através da sua concupiscência, através das suas tentações, você seja engodado, acredite na mentira e seja levado pelas hostes de Satanás. Mas um crente no Espírito, um crente na presença de Deus, um crente cheio de Deus, um crente que está em plena comunhão com o Senhor, ele é maior e mais forte, mais poderoso que o diabo. Amém? Dá um glória a Deus aí no teu lugar, porque isso é obra do nosso Senhor, isso é obra do nosso Deus poderoso, que venceu Satanás, que venceu o inferno, venceu a morte e nos deu essa autoridade, restaurou essa autoridade em nós, para que a gente possa governar a terra novamente, para que a gente possa ter o senhorio da terra de novo, para a glória do Senhor. Amém? Qual o propósito do mal? Você já parou para pensar nisso? Qual é o propósito do mal? Existem algumas coisas que eu quero falar para você aqui. Primeiro, o propósito do mal é para servir, para glorificar o nome de Deus. Por que Deus permitiu que Lúcifer, tivesse uma escolha de não servir a ele e se voltasse para o mal? Por que Deus permite que o homem, não servindo a ele, se volte para o mal? E pessoas mais se levantam na terra para fazer maldade, para a glorificação do nome de Deus. Sério? Sério. A Bíblia diz, 2 Timóteo 2,20, que há vasos de honra e vasos de desonra. Vasos que Deus permite pela escolha humana, que o homem escolha ser vaso de honra, mas outros que escolhem ser vaso de desonra. E como é que você vai entender o branco se não tiver o contraste do preto? Como é que você vai entender o dia se não tiver o contraste da noite? Assim Deus usa. Você compreende quem é bom quando você o compara com quem é mal. Se só existisse o bem no mundo, você não ia sentir diferença entre os seres, porque só existe todo mundo da mesma qualidade. Mas se existe o bom e o mal, você consegue discernir. Quando você vai comprar uma maçã, você olha lá no cesto e você vai ver as que estão boas, porque você sabe que tem a maçã ruim também. Está com uma machucado, com um bicho, com uma ferida, uma praga. E aí você escolhe a maçã boa para levar para a tua casa. Assim também é Deus. Deus coloca vaso de honra e vaso de desonra, para que a gente possa entender a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. A diferença entre o bom e o mal. E assim ele vai sendo glorificado através dos vasos de honra, mas ele também é glorificado nos vasos de desonra. Como? Quando ele pune o mal, quando ele dá a consequência de quem escolhe o caminho do mal, ele está sendo glorificado na vida daqueles vasos de desonra. Um outro exemplo muito interessante é Faraó. Quando Deus tira o povo do Egito com Moisés, o que ele fala para Faraó? Eu escolhi Faraó para quê? Para que o meu nome fosse glorificado e eles entendessem o meu poder, para que eles soubessem que eu sou o Senhor. Aleluia. Romanos 9:17. A Escritura diz a Faraó:
Para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que eu seja anunciado e o meu nome em toda a terra. Como Deus mostrou a toda a terra que ele é o único Deus, o único Senhor, libertando o povo de Israel no Egito, tornando Faraó uma pessoa má, de coração duro, que oprimiu o povo, que escravizou o povo e que não queria libertar o povo. Então Deus só pode usar o mal para glorificar o nome dele dessa maneira. Segunda coisa que Deus usa o mal, o propósito do mal, é para correção. O mal também é usado para corrigir os crentes, para corrigir o homem, para corrigir os seus filhos. Essa pandemia vai colocar muita gente para pensar, sim ou não? Essa pandemia vai colocar muitas pessoas para raciocinar na vida, raciocinar em Deus. Por quê? Até quem não serve a Deus, rapaz, o mundo está terrível, alguma coisa que não está no nosso controle está acontecendo. A gente precisa pensar direitinho, a gente precisa fazer coisas boas, porque a coisa está complicada. Até quem não serve a Deus está sendo colocado para pensar. Hebreus 12:9. Além disto, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e os olhávamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Verso 10, pois aquele por pouco tempo nos corrigia, como bem lhe parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então Deus corrige os seus filhos que ama. O mal é usado por Deus para nos corrigir também por causa dos nossos erros, dos nossos pecados, e nos trazer ainda mais para perto dele. Para disciplina, né? Deus usa o mal também para disciplinar. Verso 8 do capítulo 12 de Hebreus. Se estáis sem disciplina, do qual todos são participantes, sois então bastardos e não filhos. Então a disciplina é usada por Deus através do mal para nos trazer ainda mais para perto dele. Mas há uma terceira coisa muito interessante que você não sabia. Essa você talvez já saiba. Diminuir o tempo da redenção. Você sabia que o mal serve para diminuir o tempo da redenção? Pois é. O mal está crescendo no mundo, o mal está aumentando. Mas o que esse mal demonstra? Que Deus está remindo o tempo. Quanto mais o mal crescer, e Jesus falou da grande tribulação, que quando a grande tribulação vier, vai chegar um tempo em que nós vamos experimentar, né, uma tribulação muito mais forte do que essa, porque essa pandemia do coronavírus é fichinha perto da grande tribulação. Pois é. Se você não estiver na presença de Deus, se você não estiver firme com Jesus, você não vai aguentar não, porque quando vier a grande tribulação, coronavírus é fichinha, diz o texto que as pessoas vão pedir a morte e a morte vai fugir delas. As pessoas vão querer morrer e não vão conseguir morrer, porque tamanha vai ser o tempo da grande tribulação. As pessoas vão preferir a morte do que a vida, de tão ruim que vai ser a grande tribulação. Então, querido, se você, né, tá achando terrível essa situação, busque a Deus, se consagra, sirva a Deus, porque tudo isso que está acontecendo é para nos corrigir, é para nos disciplinar, é para nos trazer para perto dele, porque a coisa vai piorar muito mais, e se você não estiver firme, querido, não vai aguentar não, tá? Então, olha só o que diz Efésios 5,16. Usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus, né? Aproveite esse tempo, porque os dias são maus e vai piorar cada vez mais. Mateus 24, 21 e 22, quando Jesus falou da segunda vinda dele, o tempo do fim. Porque haverá então uma tribulação tão grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. O mal também tem um propósito de abreviar o tempo da redenção. Porque se Deus deixar isso aí para frente, irmão, onde esse mundo vai parar? E como nós vamos viver nesse mundo, irmãos? Eu sei que ninguém quer ir morrer agora.
E é por isso que você está em casa. Mas eu sei de uma coisa, querido, o que Deus tem para nós é muito melhor. Novo céu e nova terra que vem por aí é muito melhor do que isso que a gente está vivendo aqui. E a gente precisa que o plano de Deus se cumpra, se concretiza. A igreja precisa falar da vinda do Senhor, da segunda vinda. A igreja precisa declarar Maranata, hora vem Senhor Jesus. Porque não existe melhor para a igreja do que a pátria celestial, do que a cidadania eterna, do que viver nas promessas que o Senhor tem para nós. Amém? Dá um glória a Deus aí no teu lugar, querido, porque o mal está abreviando o tempo, o mal está crescendo, denunciando que o fim está próximo e ele está sendo abreviado, porque senão ninguém suportaria. Agora, para encerrar, qual é o destino do mal? O que vai acontecer? Vai tudo piorar, piorar, piorar e o mal vai ficar aí? Não. Querido, o que me alegra é que a palavra de Deus termina com boas notícias. A Bíblia termina falando da segunda vinda de Jesus. Jesus não virá na segunda vinda como cordeiro, mansinho, que se deixou humilhar. Jesus virá como juiz. Jesus virá como um juiz para julgar o mundo e derrotar as hostes do mal. O mal não prevalece sobre o bem. O mal não vence o bem. Eclesiastes já disse isso. O bem sempre vence o mal. Guarda isso no teu coração, querido. O destino do mal é ser lançado no lago de fogo e enxofre. Querido, o inferno não é o final do mal e o inferno não é o estágio pior do mal. Sabia disso? O inferno, na verdade, é um estágio intermediário do mal. Pior do que o inferno é o lago de fogo e enxofre. E o destino do mal é ser lançado no lago de fogo e enxofre. Lá, na eternidade, haverá aflição, sofrimento e todo o mal, Satanás e seus demônios serão lançados lá. E o povo de Deus que estão firmes com o Senhor viverão eternamente no bem, na bênção, no novo céu, uma nova terra, onde habita justiça. Aleluia, glória a Deus. Isso me empolga o coração, porque a gente quer ver justiça, sim ou não? Mas não tem justiça. Você olha para o governo e dá dó de ver. A gente ora pedindo, Deus tenha misericórdia. Querido, tá claro. Seja Congresso, seja STF, a gente vê as pessoas maquinando em favor do mal, defendendo, invertendo a verdade em mentira, usando democracia, usando palavras bonitas, né? Usando palavras galanteadoras para tentar maquinar o mal e ver o caos sendo instalado, porque não tem amor por ser humano, por vidas, por pessoas, querido. E você acha que Deus está alheio a tudo isso? Você acha que Deus não está vendo? Deus está vendo, querido. E você acha que Deus vai deixar isso impune? Não. Minha é a vingança, diz o Senhor. Minha é a justiça, minha vingança. Deus não deixa o justo por inocente. Querido, Deus é justo, Deus é juiz e Ele vai punir com justiça. A justiça de Deus é melhor do que a nossa, irmão. E ninguém vai ser impune diante do Senhor. Todos nós apareceremos diante do tribunal de Deus e seremos julgados pelas nossas ações, pelas nossas obras. Efésios também fala sobre isso. E as nossas ações vão revelar, querido, se nós receberemos a recompensa, a coroa da vida ou se seremos punidos. E todo aquele que maquina o mal, que servem ao mal, serão punidos. Amém? Então, querido, preste atenção. O mal será aniquilado, exterminado, eliminado. Salmo 52, verso 5 fala sobre isso. Também Deus te esmagará para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação e desarraigar-te-á da terra dos viventes. O mal será aniquilado. Agora olha que coisa linda, Apocalipse 20:10. O diabo
que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Aleluia! A besta que vai se levantar, o anticristo que ainda não se levantou, vai se levantar ainda. Todos esses que servem ao diabo, que servem ao mal, serão lançados no lago de fogo de enxofre. Todos os agentes do mal serão lançados no lago de fogo e enxofre. Mas não é só o diabo, a besta, o falso profeta que serão lançados no lago de fogo e enxofre, não. Olha só, quem mais vai ser lançado lá? Verso 14, Apocalipse 20. A morte, o inferno serão lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A segunda morte, irmão, não é ser lançada no inferno, não. A segunda morte é ser lançado no lago de fogo. Deus vai lançar. O mal vai ser todo ele destruído. Os agentes do mal, diabo, anticristo, a besta, os falsos profetas, todos serão lançados no lago de fogo e enxofre. A própria morte será lançada lá. A morte vai morrer. A morte vai passar pela segunda morte. É redundante isso, mas eu tenho que falar. Porque assim, a morte vai ser eliminada, não vai ter mais morte, né? Essa morte vai acabar. O inferno também, que é esse estado intermediário das pessoas que morrem sem Cristo, dessas pessoas que morrem sem o Senhor, será lançada também no lago de fogo e enxofre. Mas olha o que é pior. O que mais será lançado lá? Verso 15. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Para quem acha que todo mundo vai se salvar, para quem acha que o homem não vai ser lançado na punição eterna, o homem não vai ser lançado só no inferno. Ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. A punição final, o destino do mal, é o lago de fogo e enxofre. É um lago onde para sempre haverá o tormento eterno e esse mal será destruído, aniquilado lá. O lago de fogo e enxofre é um ambiente pior do que o próprio mal. Não sei se dá para você entender isso. O mal vai ser punido. Como é que pode o mal ser punido, né? Mas é isso aí. O mal vai ser punido. Nosso Deus não dorme. E todo aquele que não foi achado no livro da vida será lançado lá. Eu tenho que, com muito pesar no meu coração, te dar essa notícia, querido. Que se você ainda não aceitou Jesus, você precisa entregar a tua vida a Ele. Eu falo isso por amor a você, querido, sem poder te enganar. Deus ainda está te dando uma chance. A pandemia é uma nova oportunidade que Deus está dando para o homem se arrepender e voltar para Ele. Querido, esse tempo, Deus pode te trazer de volta para Ele. Então volta para o Senhor, entrega a tua vida a Jesus. Porque se você está sem Cristo, se você não é um cristão ainda, querido, se o teu nome não estiver no livro da vida, você está perdido eternamente. Eu já citei uma frase de Billy Graham e eu vou citar ela aqui novamente. Se o homem perder riquezas, ele não perdeu nada. Se o homem perder a saúde, ele perdeu alguma coisa. Mas se o homem estiver perdido, ele perdeu tudo. Um homem sem Deus perdeu tudo. Querido, perder dinheiro, ações caindo, desemprego, crise financeira, não é perder nada. Querido, perder a saúde, ficar doente nesse tempo, realmente é um prejuízo de alguma coisa. Agora, perder a salvação é perder tudo. Perder Cristo é perder tudo. Seu nome tem que estar escrito no livro da vida, querido, porque sem Ele, querido, você perdeu tudo. Mas eu quero terminar essa palavra com uma palavra de esperança. Porque o que vem depois de Apocalipse 20? Apocalipse 21, né? É óbvio. E o que diz Apocalipse 21? Apocalipse 21 começa dizendo que ele viu novo céu e nova terra em que habita justiça. Aleluia! O final de tudo, depois que destruiu o mal,
É assim: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, aleluia, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Querido, o bem sempre vence o mal. E o final de tudo é o triunfo do nosso Deus, é o triunfo da sua igreja, é o triunfo dos salvos. O final de tudo é o mal sendo aniquilado, é o mal sendo punido e Deus trazendo um novo céu, uma nova terra onde habita justiça. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais pandemia, não haverá mais sofrimento, não haverá mais doença, não haverá mais violência. Imagina, querido, quero terminar orando por você essa live, você sonhando com essa terra, com essa cidade em que você vai habitar, em que você vai morar, uma cidade justa, onde todo mundo vivendo em equidade, onde todos terão os mesmos direitos, as mesmas qualidade de vida, onde as pessoas poderão andar sem medo, sem violência, sem doença, sem enfermidade, onde a luz de Deus nos iluminará eternamente e não haverá mais treva e nem escuridão, nem morte, nem dor, nem nada de ruim na nossa vida. É isso aí. É assim que o nosso Deus vai terminar a história. O crente sabe para onde está indo. Maranata, vem Senhor Jesus. Que a minha confiança hoje esteja no Senhor. Que essas promessas fortaleçam o teu coração. Que essas promessas tragam entendimento para a tua fé, convicção para a tua fé, para você não desanimar, para você não esmorecer nesse tempo de crise. Porque o nosso Deus, Ele é vencedor e vai vencer até o final. E nós vamos vencer com Ele. Aleluia. Que bom ouvir que algumas pessoas colocaram aqui o quanto aprenderam, o quanto foi bom o estudo dessa manhã, que seja edificante para a tua fé, para o teu conhecimento, porque o cristão não pode só crer por crer, né? O cristão não pode só ter uma palavra de ânimo por ânimo, ele precisa embasar a sua fé. Domingo de manhã nossa live é para isso, é para dar feijoada para o povo, é para dar entendimento. Por que você crê? Como disse o apóstolo Pedro, para que você saiba responder a todos que perguntarem a razão da sua fé. E as pessoas vão perguntar nesse tempo, como é que você confia nesse Deus? Olha tudo dando errado, olha tudo o jeito que está acontecendo, e você vai ter a resposta para dar para ele. Porque você sabe, querido, que isso tudo que está acontecendo é para corrigir, é para disciplinar, é para glorificar o nome do Senhor, e é para no final a gente ver o triunfo do nosso Deus, e nós, firme com Ele, vamos triunfar também. Então, que você guarde essa palavra no teu coração. O bem sempre vence o mal. Se você está passando um momento difícil, se você está na sua casa com um problema com um filho, uma filha, no casamento, na vida financeira, numa enfermidade, saiba, querido, que o mal vai ser derrotado, toda essa praga vai cessar, esse tempo vai passar e o triunfo do nosso Deus vai se manifestar e nós seremos vitoriosos com Ele para sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, bom almoço, bom domingo. E logo mais à noite, já avisa aí os seus amigos, 18 horas na IBNC, eu tenho uma palavra de fé. É isso aí, vou pregar sobre fé à noite,
porque você precisa acreditar no Deus que você serve, e Ele é poderoso para fazer muito mais do que você imagina. Eu profetizo um dia de milagre, uma semana de milagre, da proteção. Nós estamos ainda nos nossos últimos dias dos 21 dias de jejum e oração no nosso aplicativo. Você pode acompanhar lá no aplicativo. Todo dia tem um estudo, tem uma devocional abençoada em cima do Salmo 91, porque eu profetizo que a tua vida está guardada e protegida no esconderijo do Altíssimo. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos por esta manhã, te louvamos por cada um que participou conosco desse estudo. Que o Senhor, o Espírito Santo, ilumine os olhos do nosso coração para termos entendimento e sabedoria na tua palavra, para sabermos responder a qualquer um que pedir razão da nossa fé, mas também para não sermos enganados pelas mentiras ardilosas do inimigo, mas para estarmos baseados, alicerçados na verdade, que nos liberta e nos mantém de pé em tempos de deserto e difíceis como esse. Pai, o bem vence o mal e nós cremos na nossa vitória em Cristo Jesus, não só hoje, mas para sempre. Amém. Amém? Se você tem acompanhado a nossa live, ainda não é um cristão ou está afastado da igreja, eu volto ao meu apelo, coloca no comentário se você quer voltar para Jesus, se você quer entregar a tua vida a Jesus, e a gente vai mandar uma mensagem para você, a gente vai manter contato para te acompanhar, porque esse é o tempo de você voltar para a presença do Senhor. Parabéns a todos vocês aí por estarem com a gente, por escolher esse tempo. Deus abençoe a todos. Bom almoço, bom domingo, uma semana abençoada e protegida na presença do Senhor. E muito obrigado pela sua atenção. Obrigado você que desde o início está acompanhando com a gente as lives. Que seja um tempo de crescimento em nome de Jesus. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor.